Olá pessoal, tudo bom? Eu vou deixar uma pergunta aqui para reflexão de vocês. Vocês acham que o Senhor Jesus, se voltasse hoje, ele seria amado, ele seria compreendido, ele agradaria a todo mundo, né? Existe uma passagem no livro de João, no capítulo 8, verso 44, que diz assim: Jesus respondendo aos judeus, né, que o questionavam na época, né, dizendo que também eram filhos de Deus por serem descendência de Abraão. Mas e aí Jesus, ele responde assim com as seguintes palavras: Vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Eu acho que no mundo de hoje, se o Senhor voltasse, quantas vezes ele não diria essa palavra, irmãos? Né? Quantas vezes ele não exortaria as pessoas a falar de uma realidade que a própria Bíblia relata. A Bíblia do católico, a Bíblia do evangélico, a Bíblia de todos nós relata que todos aqueles que não creem em Cristo, segundo as Escrituras, ainda permanecem na morte. São considerados filhos do diabo. É uma linguagem pesada que muitos não querem admitir, mas é uma realidade. E aí eu fiquei me questionando, fiquei refletindo sobre essa passagem, né, a respeito se o Senhor voltasse nos dias em que estamos vivendo hoje. Uma época de extrema promiscuidade, né, extrema dissolução dos valores familiares, né, dos valores cristãos, dos princípios bíblicos. É algo de se assustar. Eu creio que muitos teriam que admitir o senhorio de Cristo, porque ele viria em glória, ele não viria mais para julgar. Mas, né, suponhamos que ele viesse para julgar o mundo hoje. Se há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, o Senhor chamou as pessoas, né, os habitantes daquela época, que não eram muitos, de filhos do diabo. Imaginem hoje, irmãos, o que o Senhor não diria para uma sociedade perversa, para uma sociedade suja, imunda, mergulhada no pecado, onde o relativismo está imperando, o relativismo principalmente bíblico-cristão, né? Os valores judaico-cristãos estão em decadência, principalmente nas famílias, né? A família é a instituição hoje mais atacada. Então, eu sinceramente vim a refletir sobre isso, porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Eu não tenho medo de dizer, nem medo de errar, de que nós estamos vivendo a época da apostasia, que é a época que antecede a vinda do anticristo. Né? As pessoas hoje estão afastadas dos princípios de Deus. Não quero dizer afastadas da palavra Deus, porque todo mundo hoje fala de Deus. Mas aonde é que nós conhecemos o Deus verdadeiro? Nós só podemos conhecer o Deus verdadeiro através da palavra das Escrituras. É somente ela. O próprio Senhor Jesus falou: quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Não há como encontrar modos, né, encontrar balizas para tentar fazer de um Cristo hoje, que muitos pregam, aceito aos moldes da sociedade, aos moldes da crença de cada um. Não é porque todas as religiões falam do Senhor Jesus, todas falam do Senhor Jesus, mas nenhuma fala de uma única salvação, nenhuma fala de uma única pessoa que é o caminho, a verdade e a vida. Então, saiba você que o Senhor combateu o pecado. O Senhor não foi conivente com o pecado. Quando o Senhor redarguiu os fariseus a respeito da mulher adúltera,
E quando ele dispensou aquela mulher, ela disse: vais, eu não te condeno, vais, porém não peques mais. O pecado tem consequências. O mundo espiritual é legalista. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui é um mundo de aparência. Tudo que nós vemos aqui é meramente aparente. Nada é verdadeiro. O mundo verdadeiro é um mundo criado por Deus anterior, que é o mundo espiritual. Então que venhamos acordar, porque a Bíblia é tão verdadeira, amados, quando ela diz: tudo que o homem semear, ele vai colher. Porque espiritualmente, todo gatilho é dado no mundo espiritual. Todos nós colhemos aquilo que nós estamos plantando hoje. Eu estou colhendo, você vai colher um dia. Se você plantar mal, semear mal, você vai colher também. Então, o pecado é uma realidade nesse mundo. O preço do pecado é a morte. Né? Se você não vive uma vida financeira justa, você vai morrer financeiramente. Não é? Se você não vive uma vida espiritualmente justa, você vai morrer espiritualmente. Se você não vive uma vida materialmente justa, você vai morrer carnalmente. Então, há leis no mundo espiritual. As leis quem criou não foram os homens. Quem criou as leis foi Deus. Porque antes de existir esse mundo, existia um mundo espiritual. Existiam leis no mundo espiritual. No reino do Senhor existem normas, leis. Então, que venhamos a refletir. Que venhamos a saber que o pecado, ele é real. O pecado, ele existe. O pecado, ele afasta as nossas almas de Deus. Causa separação entre nós e Deus. Amém? Que essa palavra venha lhe abençoar, que traga reflexão para vocês. Em nome de Jesus.